Eu estava num voo de uma companhia inglesa. Me assentei e passei por todos os procedimentos num voo, na hora da decolagem, aquele assento na posição vertical e tudo. Um fato começou a ficar interessante quando uma das comissárias de bordo parou e ofereceu comida. Eu não sabia exatamente o que ela estava dizendo e não seria um tradutor ideal para o que ela estava falando, mas eu conhecia as duas opções de comida que ela estava me oferecendo pelo fato de já ter passado por aquela situação antes. Mas a pessoa que estava do meu lado teve muitas dificuldades em entender. Aí eu pensei, ele deve falar espanhol e a comissária de bordo está falando em inglês. Eu vou tentar porque talvez a minha língua se aproxime mais. E tentei falar uma espécie de inglês com português e mais espanhol. E de alguma forma eu sei que ele aceitou a minha sugestão e pegou a comida. Se era que ele queria, não sei. E com o passar do tempo eu comecei a tentar ajudá-lo em todo o voo. Era um voo de muitas horas. Então a comissária chegava, falava alguma coisa e eu tentava falar em espanhol para ele. Detalhe, eu não falo nada de espanhol. E eu falava e ele tentava entender. Quando o voo estava quase aterrissando, o telefone do homem que estava do meu lado tocou. Eu já quase que exausto de tanto gastar a minha energia em tentar me comunicar com ele em outra língua. Quando tocou, a primeira coisa que ele falou foi, filha, porque o avião tinha tocado o solo e o sinal do celular dele já tinha voltado. Eu olhei para ele e falei, filha? Você fala a mesma língua que eu? Ele falou, sim, eu falo em português. Eu pensei, eu passei todas essas horas tentando falar com você. Ele disse, você não perguntou nada. Levantei e saí. É uma história interessante, mas me chama a atenção para algumas coisas. A dificuldade de se comunicar e levar o evangelho para o mundo todo em um mundo que não tem uma língua normal. De todo, uma língua padrão. Desde Babel ao Pentecostes e do Pentecostes até a gente, mesmo que nós tenhamos desenvolvido muita tecnologia de comunicação, falar com alguém que não está te compreendendo ou tentar falar com alguém que não está te compreendendo é sempre uma atividade interessante. Agora, a Bíblia fala de algumas coisas. Paulo, por exemplo, fala da língua dos homens e dos anjos. E hoje muitos de nós passam por essa experiência de ser questionado sobre a sua autoridade ao se comunicar ou estar diante de um culto ou em alguma circunstância onde alguém está falando ou manifestando um sinal de espiritualidade numa língua diferente. O que a Bíblia de fato fala sobre essa habilidade especial, esse dom chamado de dom de línguas? Eu quero, junto com você, nesse programa, em 8 passos, tentar compreender o que a Bíblia esclarece sobre esse dom tão importante, inclusive para os dias de hoje. Não sai daí, tem muito mais fé para hoje. Voltamos. A Rede Novo Tempo tem a alegria de oferecer para você um auxílio no seu plano pessoal de estudo da Bíblia. Ah, você não tem um plano especial de estudo da Bíblia? Que tal começar a abrir a sua Bíblia, pegar um papelzinho, uma caneta e anotar e começar a tirar conclusões profundas olhando o texto com contexto? Pois é, esse guia de estudos aqui, chamado A Procura da Verdade, é um dos materiais que a gente tem para te enviar de forma totalmente gratuita. E o que ele faz? Ele ajuda você a caminhar pelo texto da Bíblia a partir de assuntos. Ele vai tratar de assuntos importantes sobre a fé, sobre a vida, sobre o plano que Deus tem para você, para a salvação da humanidade. E temas que têm dividido muitas opiniões por aí, mas que na Bíblia são claras. Com esse auxílio você vai ler no texto o que Deus disse a respeito. E esse auxílio vai fazer com que você tenha uma compreensão mais profunda e mais sólida contra todos os ataques que você pode sofrer contra a sua crença e pode construir uma crença a partir do que Deus falou e que é autoridade maior do que isso. Esse guia de estudos chega até você de graça, é só você falar com a gente. Manda um recado pelo nosso WhatsApp, se você preferir, você pode ligar para a gente e ao ser atendido, algumas informações para o envio e cadastro serão ali trocadas e você já vai esperar e pode esperar que vai receber na sua casa. Se você quiser, você pode entrar no site da Escola Bíblica. Tem muito texto lá também, coisas e artigos e coisas boas que são produzidos ali, que são de grande, mas grande benefício para você e a sua família. Então fala com a gente, porque vai ser uma alegria para a gente e eu tenho certeza que para você também conhecer mais sobre o Senhor da Palavra.
Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos últimos versículos, o versículo 18 até o 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu estou ordenando a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Li Mateus, capítulo 28, os últimos versos na Nova Versão Internacional. Há uma realidade colocada nesse texto que é a primeira compreensão que devemos ter sobre o dom de línguas. E ele diz que a ordem de Deus para pregar o Evangelho para toda criatura envolve a necessidade de uma dotação comunicacional especial. E o que eu quero dizer com isso? Para cumprir a grande comissão, para pregar o Evangelho do jeito que Deus mandou pregar, era necessário falar com todas as pessoas, em todas as nações, todas as tribos e todas as línguas. E para falar com todos eles, eles precisavam falar a língua de todos eles. Agora, se você pensar um pouquinho, e bem pouquinho mesmo, sobre quem eram as pessoas que estavam ouvindo a ordem que Deus disse para ir, todos eles eram judeus. E se a gente pensar assim, até de uma maneira exageradamente ampla, vamos compreender que lá na Judéia se falava aramaico, o mundo em redor é o mundo latino, então nós vamos colocar ali para alguns que poderiam dominar o latim. O mundo anterior e culturalmente a mundialização em que eles estavam vivendo era da cultura grega. Então em Jerusalém poderia se encontrar pessoas que falassem aramaico, o hebraico antigo, poderia se encontrar pessoas que falavam latim e grego, e já não tem mais nada. Mas a gente tem que entender também que os discípulos de Jesus não eram o tipo de pessoas que participaram de escolas e de formação formal. Portanto, todos eles falavam a mesma língua. Deus diz para um grupo de pessoas que falava uma língua só, que eles tinham a incumbência de falar da verdade do Evangelho para todas as línguas do mundo, todos os dialetos. Portanto, sem receber um dom comunicacional especial, a comissão não aconteceria. Livro de Atos, capítulo 4, verso 13, nos traz uma informação especial. O texto diz: Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Para compreender o dom de línguas, precisamos compreender, portanto, essas duas informações. A primeira é que Deus deu para a igreja a missão de pregar o Evangelho para todas as nações, toda a tribo, toda a língua, todo o povo. Também é necessário acrescentar que esse texto de Atos 4,13 nos diz: os discípulos de Jesus, na sua maioria, eram sem instrução, homens iletrados e incultos. Portanto, eles falavam uma língua só. E mesmo na língua que eles falavam, eles não tinham a capacidade de dominar todo o vernáculo, toda a tecnologia, todos os recursos da língua na forma culta. Portanto, ali eles tinham uma grande limitação para cumprir. Eles tinham que falar para todo mundo, mas eles não dominavam. E só pelo jeito com que eles começaram a falar, todo mundo percebeu e sabia que eles eram iletrados, que eles não tinham participado de escola formal e que eles eram incultos. Portanto, a necessidade de uma intervenção sobrenatural, dando para eles uma capacidade comunicacional, era vigente, era importante, isso era urgente. Livro de Atos também, no capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Todas as vezes que a palavra língua aparece no livro de Atos, ela está associada ou ela está significando
idioma. Isso é sempre um uso da palavra língua no livro de Atos. E há aqui nesse texto uma informação importante para este uso. A língua recebida pelo discípulo, pelo apóstolo, por aqueles que estavam no cenáculo por ocasião do Pentecostes, para eles é nova. Era novo o que estava acontecendo com Pedro. Pedro está falando, portanto, em um idioma que era desconhecido para ele. Mas o texto diz claramente que o idioma não é novo para quem está ouvindo. Atente para essa informação enquanto eu leio para você o texto novamente na segunda parte. Vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Verso 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ou seja, Pedro está falando uma língua que ele nunca falou, mas a sua audiência está reconhecendo uma língua que é deles. Portanto, essa informação sobre o dom de línguas é fundamental e importante para a gente entender o seu contexto quando nós associamos as duas informações anteriores. Primeiro, havia uma necessidade de falar em línguas, senão a grande comissão não seria atendida. Segundo, aquelas pessoas que receberam o dom de línguas não tinham a capacidade e nem a habilidade e não dominavam as línguas dos povos a quem eles se proporam a pregar. Terceiro, a língua era nova para quem recebeu, mas ela era conhecida para quem estava ouvindo falar. Portanto, o milagre é essencialmente comunicacional. A palavra glossais no Novo Testamento, ela não se dissocia, isto é, ela está sempre relacionada com a palavra usada no livro de Atos, falando sobre línguas. Há um texto no livro de Apocalipse que nos dá mais uma informação que a gente precisa para compreender o todo do dom de línguas. Apocalipse capítulo 10, verso 11, então me disseram, começa o texto, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O uso da palavra aqui traduzida como língua no Novo Testamento, ela pode ser interpretada como uma etnia. Então, é necessário que você ainda profetize a respeito de, e quando fala a respeito de, há grupos de pessoas, povos, nações e línguas. Isso significa que entre ou dentro de uma nação é possível haver uma língua. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, que é uma nação, mas dentro do Brasil não se fala só português. Existem povos dentro do Brasil que falam outras línguas. E a língua que determina ou que isola um povo o caracteriza como uma etnia. Portanto, se fala e se usa a palavra língua para determinar um grupo cultural, um grupo étnico. Quando Deus disse que nós devíamos ir por todo mundo e falar para toda criatura, Ele vai exemplificando e especificando os grupos do maior para o menor. Então, o uso da palavra língua não se refere isoladamente a um idioma. Quando fala, ele fala de língua, ou seja, o idioma de um povo. Ele está dizendo, vá até aquele povo especificamente. Atos 10, do versículo 44 em diante, diz o seguinte: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Esse texto é melhor compreendido à luz do plano redentor de Deus. De uma maneira simples, nós podemos entender que o plano redentor de Deus tem duas grandes fases com duas grandes ênfases. No Antigo Testamento existe um ponto geográfico central, a nação de Israel, e o Evangelho é pregado a partir de um Estado-nação. Israel está presa, localizada, tendo a sede do governo de Deus e o ponto de expansão do Evangelho para o mundo, a cidade de Jerusalém, seu templo e a sua nação, ou seja, ao redor. É de Jerusalém para fora que as coisas se dão, mas elas se dão de maneira atracional. Isto é,
A maneira como Deus se manifesta através do seu povo atrai os povos do mundo todo, portanto, há um ponto de lógica ali da maneira como Deus organizou a salvação. A rainha de Sabá, por exemplo, ouve da fama de Salomão e vem da Etiópia até Jerusalém para conhecer o rei que Deus se manifestou sobrenaturalmente nele. Os emissários de Babilônia saem de lá da Mesopotâmia e vão para conversar com o rei que foi curado miraculosamente. Assim, Deus tem uma estratégia e todos são atraídos para o povo de Israel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, essa nova fase da proclamação da glória de Deus para o mundo, ela já é a partir da ida. Portanto, Deus diz, portanto, ide. Eles não somente, os povos não só são atraídos para a igreja que agora inicia no Pentecostes, ela vai para todo mundo. É uma nova fase e a partir dessa nova fase nós devemos compreender a manifestação do Espírito nela. Vamos compreender, portanto, que o Evangelho agora não é pregado apenas para o gentio, mas ele é pregado com os gentios. Então associe essa informação às outras anteriores. Há que se pregar o Evangelho a toda criatura, mas também há que se pregar o Evangelho com toda criatura. O recebimento do poder do Espírito Santo por parte dos gentios e quando os gentios começam a falar em outras línguas, foi compreendido corretamente pela Igreja Apostólica de que eles receberam também a missão de pregar. É assim que Pedro entendeu e assim que ele confirma, ele está dizendo, se eles receberam o dom de línguas, portanto, eles receberam o dom de pregar, porque toda a compreensão sobre o dom de línguas está associada ao dom de pregar, por causa da grande comissão. E se eles receberam o dom de pregar, eles estão, portanto, fazendo parte junto com a gente do mesmo povo. Adentrar para o povo de Deus significa receber a missão do povo de Deus e levar o Evangelho para toda criatura. Isso é confirmado com a tecnologia que é dada, com a habilidade que é dada, com o domínio da comunicação tão necessário para levar o amor de Deus a toda criatura. Primeira Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O verso 7 continua dizendo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a diversidade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Você percebe a ênfase, eu dei muita ênfase entre um e outro e o individualmente. O que Paulo está dizendo, dentre tantas coisas que Paulo está dizendo nesse texto? Que o dom de línguas é um dom entre tantos outros dons. Portanto, sim, Deus confirma para o seu povo, lá na Igreja Apostólica, que o chamado para pregar é caracterizado pela capacidade de pregar e falar para outras pessoas. Mas a missão de levar o Evangelho para outras pessoas não envolve só falar, porque na igreja Deus capacitou alguns para falar e outros para fazer todas as outras coisas. Então, Ele dá dons para pregadores que falam, para apóstolos e profetas que falam, para pastores que falam. Mas existem as pessoas que curam, existem as pessoas que, sábias, conseguem construir uma capacidade organizacional para a igreja. Há outros que têm uma visão de longo alcance e conseguem perceber coisas que os outros não têm o dom de perceber. Há alguns que não falam, mas eles escutam e interpretam. Existem muitas outras pessoas. Você pode não ser um pregador da palavra, você pode não ser um instrutor bíblico, mas você tem um dom usado para que outros ou pessoas que são os pregadores da palavra possam falar. Nesse instante eu estou falando com você, mas se eu estivesse sozinho falando com você, sem uma câmera, você não estaria me ouvindo.
Sem a rede toda e todos os profissionais que trabalham, você também não estaria me ouvindo. Há muitas pessoas possibilitando a fala de outros. E o Evangelho é pregado com um corpo. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a confirmação de ter recebido, ser aceito e ter o Espírito Santo agindo na vida da pessoa pode acontecer com a maior variedade de dons. E o dom de línguas é um desses dons. Eu queria dizer algo com carinho ao seu coração. Eu conheço muita gente que já me procurou colocando em dúvida o processo que Deus tem usado para levá-lo à conversão, à santidade, a uma vida cheia do Espírito. E já vi muita gente que são cristãos genuínos, sinceros, se entregaram a Deus, mas por não falarem o dom de línguas e não terem esse ou outro dom, se sentem inferiorizados. E eu queria ampliar um pouco nesse nosso momento final. Veja bem, você pode estar frequentando uma igreja onde as pessoas cantam e chamam muita atenção por cantarem, porque quem faz coisas em público geralmente chama mais atenção mesmo. E você, do ponto de você estar agindo como está, pode ter um dia se enganado, pensando que aquela pessoa recebeu dons especiais de Deus e você não, ou a vida de santidade dela é que possibilitou todas essas coisas. E eu queria te chamar a olhar para o texto bíblico com carinho, com a autoridade, não minha, e nem de qualquer outro, que o texto bíblico diz para você e como Deus abraça você e coloca você como um papel especial no plano dele de redenção da humanidade e na redenção da sua vida de uma maneira pessoal. Deus cuida e está pensando em você, e Deus não é mais Deus para outras pessoas do que é para você. E outras pessoas tão pecadores quanto você não estão enfrentando mais ou menos dificuldades em relação ao que o pecado apresenta do que você. Você enfrenta as dificuldades conforme a sua história. É certo que a nossa vida é cheia de altos e baixos, mas Deus nos escolheu nele e traçou para nós um plano para que nós nos realizássemos nele e no serviço do avanço do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia nos dá alguns indicadores para saber sobre o recebimento do Espírito Santo e a vida em plenitude. Antes de eu falar 3 em especial, eu queria te lembrar uma coisa. Os dons de Deus e a manifestação deste poder comunicacional ou essa atitude de servir o reino, mesmo que involuntária, às vezes acontece a despeito do nível de santidade. Por exemplo, Jonas pregou e foi bem sucedido em pregar. Mas, obviamente, não dá para comparar a disposição, o amor no coração, o conhecimento de Deus e a maneira como Jonas foi para Nínive, como o seu coração estava para Nínive, com Pedro, por exemplo. Noé foi um pregador que aparentemente foi fracassado, ele só conseguiu salvar sua família. Jonas, ele estava em maior santidade do que Noé, o texto bíblico não diz isso. Jonas estava com maldade no coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus distribui dons e faz com que o poder dado aos dons seja conforme o pensamento dele. Existem muitas pessoas que manifestam dons, mas dons não são sinais de santidade necessariamente, porque a mula de Balaão falou. Isso significa que Deus pode sim colocar poder numa manifestação de dons, sem que necessariamente isso confirme a salvação de uma pessoa. Agora vamos lá, eu vou dizer uma coisa e anote isso. Maturidade diante da palavra. Maturidade diante da palavra é um indicador de que existe plenitude do Espírito, ou que o Espírito Santo esteja trabalhando. Preste muita atenção nesse verso. Efésios 4, versículo 11 diante diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Presta atenção no que ele vai dizer agora. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, elevados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro.
O que Deus está dizendo para nós nesse texto? De que não é a capacidade ou a habilidade de fazer uma coisa que chama a atenção que é sinal da plenitude de espírito, mas é a maturidade com que uma pessoa tem diante da doutrina, da palavra. Ela não é arrastada, ela não é como criança. Não significa que estar fazendo alguma coisa, repito, é um sinal da confirmação da ação de Deus na sua vida, mas o estar alicerçado na palavra. Vamos para o segundo item. Uma vida edificada em amor e obediência. 1 Coríntios capítulo 13, 1 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso é só barulho. Acrescente a isso um outro texto. Gálatas 5, verso 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não entendo muito de botânica. Se eu andar pelo mato, eu não sou como a minha mãe ou a minha avó, que bate o olho e sabe que erva que é aquela, que fruto que é aquela, ou que seja lá o que for que aquilo faz. Dificilmente alguém que é criado em um contexto urbano tem tanto conhecimento. Então, para eu reconhecer uma macieira, é muito mais fácil para mim ver as maçãs penduradas lá. Para eu reconhecer uma laranjeira, é mais fácil para mim ver as laranjas lá. Enfim, pelo fruto se conhece. O que Jesus falou, que a confirmação de que ele está desenvolvendo o caráter de Cristo no coração de uma pessoa, são os frutos do Espírito. E ele não fala que deve ser encontrado lá um dom especial ou apenas uma capacidade especial de fazer a coisa, mas ele diz que deve ser encontrado na vida do crente amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, ele diz, não há lei. Eu quero dizer uma última coisa sobre esse item. Há a necessidade de ser encontrado na pessoa comportamento humilde, encorajador, pacificador, agregador e sábio. Escute esse texto comigo. A notícia a respeito deles, diz o texto, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Qual é a característica desse homem cheio do Espírito? Ele era humilde, encorajador, um auxiliador, e ele introduziu Saulo à igreja, levando esse homem, Saulo, a compreender e a se desenvolver na fé. Não existe Paulo sem Barnabé, esse homem cheio do Espírito. Essa é uma característica das pessoas que estão sob a influência do Espírito Santo. Amigo, por favor, atente para isso e me despeço de você neste momento com essas palavras. A confirmação do poder de Deus em um dom, em um fruto, é produzir para Deus o avanço do seu reino. E o reino avança quando nós nos entregamos a Ele como instrumentos de Deus. E Deus nos habilita, nos capacita e nos molda a sua imagem conforme o projeto dEle. E não tenha dúvidas, Deus tem um plano para você no reino.